Olá, paz e bem. O evangelho deste domingo se encontra em Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Jesus conta outra parábola sobre a oração. O texto nos informa que ele contou esta parábola para alguns, diz o texto, que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Ou seja, ele conta a parábola para pessoas orgulhosas. Na parábola, dois homens sobem ao templo para orar. Um fariseu e um cobrador de impostos. O fariseu fazia parte de uma vertente do judaísmo que buscava obedecer a Deus nos mínimos detalhes. Quando os fariseus surgiram, eles foram uma grande bênção para o povo de Deus. Porém, com o passar do tempo, eles se tornaram muito orgulhosos e perderam a essência. É exatamente para eles que Jesus conta esta parábola. O cobrador de impostos, por outro lado, era um judeu que cobrava impostos de outros judeus para entregá-los ao Império Romano. Os cobradores de impostos normalmente eram bastante corruptos e grandes pecadores, e por isso eles eram muito odiados pelos outros judeus. Em primeiro lugar, Jesus conta sobre a oração do fariseu. O fariseu se coloca de pé, que é a postura comum para a oração na liturgia até hoje, e reza em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. Observe que esse fariseu faz exatamente aquilo que é dito no início da passagem. Ele despreza os outros, inclusive o cobrador de impostos, ao dizer que não é como os outros homens pecadores, e ele também confia na sua própria justiça, porque diz que jejua 2 vezes na semana e dá o dízimo de tudo. Os judeus costumavam jejuar nas segundas e quintas-feiras, e os fariseus, em especial, davam o dízimo até das hortaliças que eles plantavam, o que Jesus nos informa lá em Mateus capítulo 23. Observe que o fariseu só agradece na sua oração. Ele não faz um único pedido. Ele foi de tal forma tomado pelo orgulho que pensa que não precisa de mais nada. E esse é um risco que todos nós corremos. Se você acha que sua vida espiritual está bem, que você está obedecendo aos mandamentos de Deus, que você é uma pessoa santa, muito santa, pense de novo com cuidado. A realidade pode ser muito diferente. Porque se você se acha santo, você é uma pessoa orgulhosa e, portanto, você não é santo. Como diz São Paulo, é aprovado só aquele que o Senhor recomenda, não aquele que se recomenda a si mesmo. Leia as autobiografias dos santos. Leia, por exemplo, as Confissões de Santo Agostinho, a História de uma Alma, de Santa Teresinha, o Caderno dos Meus Pecados, de Santa Gema Galgani, e você vai perceber que um santo nunca se acha santo. Além do mais, se você se acha santo, provavelmente você acha as outras pessoas muito pecadoras. E isso é mais uma evidência de falta de santidade, porque o santo, quando se compara com outras pessoas, sempre se acha pior que os demais. São Paulo disse: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. E Tomás de Kempis afirma na imitação de Cristo: não acredita que avançaste um passo na obra da santificação, enquanto não sentires bem no íntimo que és menor que todos os demais. Portanto, muito cuidado com o orgulho. Mas Jesus prossegue e conta agora sobre a oração do cobrador de impostos. Ao contrário do fariseu, que despreza os outros, o cobrador de impostos despreza a si mesmo. Ele fica à distância, por não se achar digno, nem se atreve a levantar os olhos para o céu, bate no próprio peito e se reconhece como pecador. Também ao contrário do fariseu, que confia na sua própria justiça e só agradece na oração, o cobrador de impostos confia na justiça e na misericórdia de Deus quando ele pede: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. A palavra grega, traduzida como tem piedade, aqui nessa passagem, ela é diferente de outra palavra grega que aparece na Bíblia e que nós rezamos na missa, no ato de contrição, quando nós dizemos Kyrie eleison, ou Senhor tem piedade. A palavra aqui é bastante rara no Novo Testamento
e significa ser propício. Ela descreve o perdão resultante do derramamento de sangue no sacrifício. Então, o cobrador de impostos pede perdão a Deus com base no sacrifício que foi oferecido no lugar dele. Para os leitores do Evangelho de São Lucas e para nós, esse sacrifício é o sacrifício de Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser perdoados. Como diz Isaías capítulo 53, ele foi ferido por causa de nossas iniquidades, esmagado por causa de nossos crimes. O castigo que nos dá a paz caiu sobre ele. Por seus ferimentos fomos curados. O cobrador de impostos, ao desprezar a si mesmo e confiar em Deus, demonstra que é alguém humilde, diferente do fariseu. E é difícil exagerar a importância da humildade na oração. Eu vi certa vez uma pessoa perguntando para um padre: Padre, eu não consigo me confessar porque não encontro nenhum pecado em mim. Isso significa que eu já sou um santo? E o padre respondeu: não, isso significa que você não está fazendo um bom exame de consciência. E é exatamente isso. Se nós nos avaliarmos devidamente, vamos reconhecer que somos grandes pecadores. Isso nos fará pessoas humildes. E assim, reconhecendo-nos como doentes, nós vamos procurar o médico, confessando nossos pecados a Deus. Procure na internet um formulário para exame de consciência. Faça esse autoexame, comparando sua vida com os 10 mandamentos. Faça isso diariamente, antes de dormir, examinando tudo aquilo que você fez durante o dia. E confesse a Deus todos aqueles pecados que você cometeu, buscando o seu perdão. Se você não é cristão, arrependa-se dos seus pecados. Procure a paróquia mais próxima de você, para que você seja batizado e assim receba o perdão que Cristo tem para dar. E se você já foi batizado e no exame de consciência você percebeu que cometeu um pecado mortal, procure um sacerdote para se confessar e receber o perdão no sacramento da reconciliação. Como diz o livro de Provérbios, quem encoberta seus crimes não prosperará. Quem os confessa e abandona alcançará a misericórdia. É justamente isso que Jesus fala no final da nossa passagem. Jesus conta o resultado das orações do fariseu e do cobrador de impostos. O cobrador de impostos de Jesus voltou para casa justificado. O outro não. O fariseu, que confiava na sua própria justiça, é alguém que se considera justo ou que justifica a si mesmo, como também é dito em Lucas capítulo 10, verso 29 e em Lucas 16, verso 25, sobre outras pessoas ligadas aos fariseus. O cobrador de impostos, por outro lado, que confia na justiça de Deus, é aquele que Deus considera justo ou que Deus justifica. Quando Deus justifica alguém, ele declara em seu tribunal que essa pessoa é justa e perdoa todos os seus pecados. E a palavra de Deus é tão poderosa que tudo aquilo que Deus declara se torna realidade. No princípio, Deus disse: haja luz, e houve luz. Em Isaías 55, versos 10 e 11, Deus afirma: tal como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, antes de inebriar a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, produzindo semente para quem semeia e pão para quem come, assim acontece com a minha palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará tudo aquilo que decidi, realizando a missão para a qual a enviei. Assim, quando Deus declara alguém justo, essa pessoa realmente se torna justa. Deus não só perdoa todos os seus pecados, mas também a santifica e a renova interiormente. Como diz São Paulo em Romanos, capítulo 5, verso 19, como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, pela obediência de um só, Cristo, muitos se tornarão justos. Essa justificação acontece para nós hoje no batismo. São Pedro diz em Atos capítulo 2, verso 38, que o batismo é para o perdão dos pecados. E São Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 6, verso 11, escrevendo aos Coríntios, ele diz: fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então eles foram lavados, e aí santificados e justificados.
E aqueles que perderam a graça da justificação por causa de algum pecado mortal, podem recuperá-la com o sacramento da reconciliação. Se você cometeu grandes pecados e acha que não há mais esperança para você, não se desespere. Não há pecado tão grande que Deus não possa perdoar àqueles que se arrependem. Deus perdoou o cobrador de impostos, Ele pode te perdoar. Não haverá mais lembrança dos seus pecados. Deus os consumirá no fogo da caridade que foi aceso na cruz de Cristo. Mais do que isso, Deus transformou o cobrador de impostos, que era um grande ladrão, em um justo, em um santo. Deus pode te fazer um santo. Agora, você precisa ser humilde, como Jesus diz na conclusão da nossa passagem. Ao explicar por que o cobrador de impostos foi justificado e não o fariseu, Jesus declara: pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. O cobrador de impostos foi humilde, desprezando a si mesmo como pecador e confiando na justiça e misericórdia de Deus. E assim foi elevado na justificação. Nós precisamos ser humildes para sermos justificados. Nossa justificação inicial no batismo não depende de nenhuma obra praticada por nós, como São Paulo deixa bastante claro em várias de suas cartas. É tudo pela graça de Deus. E assim não há motivo para o orgulho. É verdade que depois do batismo as obras também têm um papel na justificação, que é um processo que só se conclui no tribunal de Cristo no último dia. Neste mesmo capítulo 18 de Lucas, um jovem rico pergunta para Jesus o que deve fazer para herdar a vida eterna. E Jesus lhe responde para guardar os mandamentos. Em Tiago, capítulo 2, verso 24, é dito que nós somos justificados por obras e não por fé somente. O próprio São Paulo afirma em Romanos, capítulo 2, verso 13, que serão justificados os que observam a lei. E em Mateus 25, nós vemos Jesus no juízo final, dizendo aos salvos à sua direita que eles entrarão no céu, porque, diz Jesus, eu estava com fome e me deste de comer, estava com sede e me deste de beber, e assim por diante. Então, as obras têm um papel na justificação. Mas essas obras não devem ser motivo de orgulho, porque até elas são fruto da graça de Deus. Como diz São Paulo, que tens tu que não tenhas recebido? Mas se o recebeste, por que então te glorias, como se o não tivesses recebido? E ele também diz, é pela graça de Deus que sou o que sou. E sua graça em mim não foi em vão. A prova é que tenho trabalhado mais que todos eles, não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. E diz também Santo Agostinho em uma oração, quem enumera diante de ti seus próprios méritos, que mais expõe senão teus dons? Oh, se os homens se reconhecessem como homens, se quem se glorificasse no Senhor. Portanto, seja humilde, não se orgulhe de absolutamente nada. E cuidado para não começar a se achar humilde, e assim se orgulhar da própria humildade. Confiar na própria humildade, entre aspas, né? E desprezar os outros como sendo orgulhosos, é uma atitude tão orgulhosa como a do fariseu da parábola. Olhe mais para Cristo, manso e humilde de coração, e menos para você mesmo. E você estará no caminho da humildade e da santidade. Que Deus nos dê a graça de sermos humildes, e assim nos exalte para a glória de sua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.